Cognamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 41 do Cognamentos Podcast. Já deixa eu falar logo de cara, você que tá vendo aqui, que não é a primeira vez, tá achando estranho porque eu tô sozinho, tô gravando vídeo, né, e não só o nosso áudio. Esse vai ser um episódio um pouquinho diferente, né, eu já tava querendo fazer um episódio mais voltado pra questão de contar um pouco da história, curiosidades, né, de como nasceu, de como se mantém o Cognamentos. E aí, pensando que estamos de novo entrando, né, no Prêmio MPB, no Melhores Podcasts do Brasil, e como eu já queria fazer isso, falei, bom, vamos aproveitar o unir o útil ao agradável e fazer um podcast nesse formato, né? Não vai ser estou testando um novo modelo, vai ser esse episódio, né? Quem sabe, pode ter um outro por aí, mas aproveitando que eu estaria sozinho gravando esse episódio, que eu queria falar então do Cognamentos, por que não, né? Fazer um episódio dessa forma, num formato um pouquinho diferente, e se vocês gostarem, eventualmente, nós podemos fazer outros episódios nesse formato. Beleza? E você que já é de casa, já sabe, se você não é, vai ficar sabendo. Por aqui você vai ouvir falar sobre saúde mental, sobre saúde, sobre cultura, sobre até psicologia, enfim, muito mais. Então, se arruma aí no busão, lavando louça, tomando banho, na academia, enfim, onde quer que você esteja e sinta-se em casa. E já vou falar aqui logo de cara, depois que você ouviu, depois que você assistir esse episódio, já encaminha para aquela pessoa que de repente vai gostar dessa temática. Mas, Fernando, esse não é um episódio com uma temática específica. Sim, é um episódio talvez de apresentação do podcast. Então vai que ele goste, tá? Então encaminha lá para aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo, que vai se identificar, né, com esse conteúdo. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos lá, por que começou então o podcast? Até algumas perguntas que o pessoal mandou lá pelo Instagram, então que eu vou responder todas elas. Por que começou, né? Por que eu quis começar um podcast? Na verdade, eu sempre gostei, não tinha nem esse nome, produção de conteúdo. Eu sempre gostei de fazer algumas coisinhas ali com a minha cara. Quando eu era adolescente, com 13 anos, eu e um primo meu, Paulo, nós fazíamos gravações de cenas de guerra. A gente assistia Rambo, né? A gente adorava Rambo na adolescência. Então, a gente fazia algumas gravações em fita cassete ainda, de um pouco dramatização. A gente fazia sátira de filme, sátira de novela na época, enfim. E a gente já fazia isso, fazia brinquedos a gente construía os personagens, fazia jogos com papel, a gente fez um jogo imitando War, enfim, nós tínhamos a gente gostava de criar assim, então eu sempre gostei de fazer algo nesse sentido, né? E pensando nisso, já lá atrás, quando eu ainda estava no Nexo, né, no instituto lá, uma das ideias foi de ajudar a compartilhar realmente um pouco do nome, enfim, né, fazer o nome do Nexo chegar, né, em mais pessoas, produzir algum conteúdo relevante, já estávamos daí na época de criação de conteúdo, né? Enfim, lá tive o Unicast durante mais ou menos 4 anos e meio, era voltado ali para os conteúdos mais de saúde mental especificamente, né? Fizemos por volta de 85 episódios, esses episódios infelizmente não estão mais disponíveis, né? Enfim, por onde estavam lá hospedados, enfim, não estão mais disponíveis, né? E aí, quando eu saí de lá, então eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu trago o Unicast comigo, eu faço outra coisa? E eu falei, não, vou começar algo do zero, assim, do zero, né? Mas vou começar um projeto meu, continuando com aquela ideia, sabe, daquele adolescente, daquele pré-adolescente, na verdade, que gostava de produzir esses conteúdos, gostava de fazer algo e gostava de comunicar algo. Esse é um ponto importante, eu vou falar depois das influências aqui. Tem 3 influências diretas, mas vou falar de maneira geral dessas influências, né? Nesse ponto eu falei, não vou fazer algo do zero, vou fazer algo assim que esteja mais na minha cara, eu tenho o controle total disso, né? Enfim, queria fazer algo mais com uma cara nova, era uma nova fase, foi ali, né, um período assim de se desafiar também, né? E aí, uma pergunta que algumas pessoas fazem, um monte de gente me pergunta, não, algumas pessoas me perguntam, por que Cognamentos? De onde saiu isso? Por que não tem lá pode alguma coisa? Ou, enfim, sempre aquele trocadilho, né? Eu realmente queria sair desse lugar de fazer um trocadilho com cast ou com pod, né? Então, queria algo diferente. E desde o início, eu fiquei pensando em nomes que poderiam remeter à questão da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Desse modelo que mostra, que postula pra gente, né, que a cognição pode auxiliar, inclusive a facilitar estados emocionais, que a própria inteligência emocional hoje, né, os modelos falam isso, né? Então, eu queria ter algo nessa pegada. E comecei a pensar em um monte de nome, né? Confesso que perguntei pro ChatGPT, não gostei de nenhuma sugestão que ele deu. Eu estava com o primeiro episódio marcado já, eu ainda não tinha o nome.
né? Eu ia gravar no dia seguinte, tinha lá alguns nomes, eu nem me lembro quais, de verdade, não me lembro mesmo. De repente até tem algum histórico anotado, alguma coisa, mas eu não me lembro. E eu comecei a pensar, poxa. E aí eu fui dormir, eu ia gravar no dia seguinte, se eu não me engano, à tarde, uma coisa assim. Falei, bom, amanhã de manhã eu tenho que decidir isso, né? E aí, conversando com a minha esposa, né? A gente tava já pra dormir, tava deitado na cama já. Falei, pô, tô pensando em alguns nomes, e a gente foi fazendo ali um toró de parpite, né? Fui falando uma coisa e ela falou. Quando eu comecei a falar dessa ideia do pensamento, né? Do pensamento facilitar esse processo, ela falou, poxa, por que não cognamentos? Pensa no mentos, na refrescância do mentos, na cognição. E a hora que ela falou isso pra mim, bateu. Eu falei, é exatamente isso. Por isso, cognamentos, ação refrescante dos pensamentos. Aí eu falei, poxa, ação refrescante dos pensamentos, né? Fazendo uma metáfora aí com mentos. Tem um amigo meu, André, que trabalha ali. Eu falei, é do mentos mesmo? Eu falei, achei que ele já ia meter um processo já. E falou, não, vou te mandar um kit lá pra você. Mas... e a ideia foi essa do nome, né? Justamente o quanto o pensamento, quanto o direcionamento do pensamento, né? Quanto o poder do pensamento pode facilitar estados emocionais, pode facilitar o ajuste em diferentes situações. Não tem nada a ver com pensamento positivo. Bom, quem já ouviu, inclusive, os episódios, inclusive o nosso primeiro episódio lá, com a Cico Dani, né? Já sabe disso. Mas, então foi dessa ideia que surgiu esse nome. E que eu me identifiquei logo de cara, falei, beleza. Inclusive, na hora de criar o logotipo, né, eu fiz de forma bem simples. Quando a gente gravou o episódio ainda não tinha, né, eu fui fazendo durante o processo, eu tava gravando um pouquinho antes, né, pra conseguir editar tudo. Aí fui fazendo, a ideia era isso, né, fazer algumas ondas ali, como se fosse ação refrescante, como se fosse, sei lá, alguma coisa ligada a mentos mesmo, né, a mente, enfim. E aí ficou dessa forma, um escrito simples, né, que é uma identidade bem simples ali, com aquelas ondinhas ali, e assim, por isso, Cognamentos. E já que eu já falei do nome, né? Então já segue a gente lá, ó, pode seguir no Instagram, pode seguir no Spotify, segue a gente tem também, tem material também no YouTube, tem em outras plataformas. No nosso Instagram você encontra todas essas informações e todos os links. Ajuda muito se você seguir, né? Nós estamos originalmente hospedados no Spotify, então se você seguir a gente lá, deixar sua avaliação e deixar um comentário, pode ser num episódio, pode ser em mais de um se você gostar, né? Ajuda pra caramba. Eu sei que todo mundo pede isso, e quando eu comecei a perceber que quanto mais, né, tem episódios que já no primeiro ou segundo dia tem bastante acesso e comentário tende a ter mais acesso, justamente porque, né, os algoritmos aí entendem, olha que conteúdo bacana, vamos mandar pra mais gente. Então, se puder dar essa força, segue a gente lá, que vai ajudar muito. E vamos para as influências. Pois é, já me perguntaram isso também, alguns alunos, inclusive, mas de onde que vem, né, você querer fazer isso? Você se inspirou? Eu posso falar que eu tenho 3 influências diretas. Existem várias outras, obviamente, né? Mas 3 influências diretas que talvez eu vou falar na ordem aqui, cronológica da coisa. Primeiro é o Mundo de Bikman. O Mundo de Bikman me despertou não só para querer fazer um podcast, mas para a ciência, né? Para a questão de querer investigar nas coisas, de querer pensar como as coisas funcionam. Acho que não tem nenhum episódio do Mundo de Bikman, né? Eu fiz todas as experiências, sem nem dúvida. Não me lembro se eu não fiz alguma. Até tem uma lá que... Eu lembro que o Lester, né? Quem conhece sabe que o Lester era o rato do laboratório, né? Ele falava que não façam essa experiência, que é uma que ele ensina a criar bactérias com chulé. É literalmente isso. Daí eu fiz com gelatina, assim, fazer uma gelatina incolor, enfim. Eu fiz todas as experiências, gostava demais. Eu assistia, ia lá, e na época não tinha internet pra gravar, eu tinha que ficar vendo, às vezes eu escrevia o que tinha que fazer, pegar um papelzinho lá. Eu realmente adorava. Eu lembro até hoje, tem o boboscópio, né, que era um aparelhinho lá que ele ficava, boboscópio, né, pra você largar a mão de ser bobo, né. E trazia então, e eram perguntas, o que era o programa, né, pra quem não conhece, vale a pena. O Paul Zalum, que é o Bikman, até hoje ele continua fazendo alguns projetos. Infelizmente, quando ele veio pro Brasil, eu tava dando aula no fim de semana, não pude ir, que eu fiquei sabendo, eu queria muito ter ido. Mas, basicamente, eram pessoas que mandavam, americano o programa, né? Mas mandavam perguntas e ele respondia com base na ciência. Ele explicava aquelas perguntas cientificamente. Tinha um rato de laboratório, que era o Dexter. Não, Dexter não, que era o Lester. Dexter é o serial killer que mata serial killer, não tem nada a ver com o Bikman. Então, que era o Lester, né? Que era um figuraça ali. E depois tinha a Liza, enfim, tinha outras, acho que teve 4 ou 5 assistentes diferentes ali que ajudavam ele também, mas o programa é demais, né? Naquele, quebrava um pouco o estereótipo daquele cientista, mas era aquele cientista maluco com jaleco cor de limão, cabelão pra cima, enfim. Procurem, então, que vocês vão adorar. Tem algumas coisas no YouTube, né? Alguns episódios, não achei nenhum lugar que tem tudo, assim, todos eles, mas recomendo muito, e isso foi o primeiro ponto. E o que me pegou muito?
o lance de fazer algo acessível. Eu era adolescente, né? Então, assim, eu entendi o que ele falava, mesmo em temas complexos. Me ajudou muito, inclusive, na escola, né? Então, assim, eu lembro até hoje, musiquinha do magnetismo, que ele explicava. Então, enfim, ele fazia uns personagens, né? Quando ele queria explicar alguns outros pontos. Então, vale muito a pena. Se você não conhece o Mundo de Bikman, essa é a primeira grande referência direta. E aí, obviamente, tem um salto, tem muita coisa aqui no meio ainda, mas tem um salto que aí não tem como não ser o Nerdcast. Comecei a ouvir o Nerdcast já de muitos anos atrás, quando comecei a gostar de podcast, que hoje a gente fala podcast, todo mundo já pensa aquela mesinha com as pessoas conversando. Não, podcast é só áudio, né? E comecei a ouvir, eu nessa época já trabalhava americano, né? Sou de Jundiaí, então assim, ficava ali 1 hora para ir, 1 hora para voltar do trabalho e eu ouvindo. Né, na época nem tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né, com Spotify e nada. Eu basicamente baixava os episódios, né, você baixava ali no próprio site do Jovem Nerd, salvava num pendrive, colocava no rádio e aí, então eu ouvia várias vezes o mesmo, inclusive porque às vezes, né, até lançar outro, eu ia e voltava, eu várias vezes maratonei, um monte de coisa. Mas o que me chamava? Primeiro a temática, né, quem me conhece sabe, né, tá aqui, ó. Quem me conhece sabe, tá aqui, enfim, né? Gosto muito de super-heróis, Batman, enfim. Então, a temática já me chamava atenção, mas, sobretudo, a maneira descontraída de fazer. O compromisso deles era outro, mas eles já tinham episódios de ciência desde aquela época, né? Inclusive, o André Souza, que é um dos membros ali do grupo de ciência do Jovem Nerd, né? Do Nerdcast, já tive a honra de gravar, dele participar. Né, tá lá no meu primeiro Talks, quando eu fiz o Cognamentos Talks, que ele participou, topou, foi super gentil, super generoso. A gente tava marcado, ele não conseguiu. Falou, não, vamos remarcar, não vou deixar de fazer não. Enfim, só pra dizer que essa maneira, mesmo com os conteúdos científicos, uma maneira descontraída, uma maneira acessível, mais uma vez, acessível de fazer, isso eu falava, pô, que legal. Eu acho que eu quero fazer isso aí, né? E ficou, obviamente, né? Eu já dando aula, nessa época eu estava ali entre o mestrado e o doutorado, e foi caminhando. E vamos para a terceira, que essa, apesar de vir em terceiro, é talvez a maior influência direta, que é o Naruhodo. Não tem como, né? O Naruhodo, para mim, é o melhor podcast que eu já ouvi, né? O Altair e o Ken Fujioka, que, aliás, Ken Fujioka, tive também a honra de gravar um episódio com ele. Ele gravou no meu outro projeto, né? Que lá nós tivemos uma série sobre profissões. E quando eu fui gravar sobre marketing, eu falei, bom, vou escrever para ele, não custa, né? E ele aceitou. Ele aceitou gravar, fiquei muito contente, tá? Foi super simpático, também super generoso. Tivemos uma conversa muito bacana. Infelizmente, esse episódio não está mais disponível. Eu até tenho ele, tô pensando se, de repente, em algum momento eu poderia relançar. Não sei se tem muito sentido, a gente tá falando de marketing mesmo, de curso, né? Se você quiser achar que é legal, se quiser ouvir pelo menos essa experiência que a gente teve ali, comenta aqui, escreve aí no direct, pode comentar na publicação aqui, que se tiver bastante gente interessada eu vou publicar de novo esse episódio. Bom, então o Naruhodo sem comentários, né? Porque é justamente aquilo que me deu um impulso para fazer. Porque são perguntas, né? Olha lá o Bikman. Só que um Bikman, uma releitura do Bikman, né? São perguntas que as pessoas fazem e perguntas aleatórias, perguntas filosóficas, perguntas cabeça, perguntas, enfim, perguntas, até por que quando uma pessoa boceja, eu bocejo também, né? E que são respondidas com base na ciência. Né, o Altair traz, né, psicólogo inclusive, né, traz de uma forma brilhante ali, e o Ken, eu acho que ele faz um contraponto tão bacana, assim, da maneira, assim, de simples, é um formato extremamente simples, né, mas que eu acho que a troca dos dois ali, e o formato simples, manda uma pergunta, a gente responde, são episódios muito construídos, né, então, se você não conhece, né, se você por acaso não conhece o Naruhodo, tanto o Mundo de Bikman, quanto o Nerdcast, quanto o Naruhodo vão estar linkados aqui nas nossas dicas lá no final desse episódio, tá? Então tem que ouvir. Então essas são as 3 principais referências que eu tive para começar, para querer fazer. Perceba que uma começou lá na adolescência, né? E aí me fizeram essa pergunta há um tempo, um outro professor me fez essa pergunta há umas semanas, agora no final do semestre. Pô, o que tem que fazer para começar o podcast? Que ele ia fazer um também e tal. E a única coisa que eu lembrei, que eu pensei de falar é, faz. Grava o seu pior podcast, seu pior episódio, que é o primeiro, né? A gente vai aprendendo, né? Porque a gente fica cheio de coisa, quero fazer, e acaba não fazendo. Então, grava, vai lá e faz. Acho que é a melhor coisa que você tem pra fazer. Não fica pensando muito, não. Organiza, obviamente, mas faz, né? Se precisar refazer, não lança se achar que não deve, mas vai refazendo, vai refinando até você achar que tá legal. E é isso, são as 3 principais referências. Eu poderia citar mais várias outras pessoas que influenciaram a maneira de fazer e tal, mas acho que essas 3, o Mundo de Bikman
o Nerdcast e o Naruhodo são referências principais que estão diretamente ligados a o Cognamentos existir. E aí, pensando nisso, né, pensando o que é o Cognamentos? Então, assim, mas você falou um de comunicação científica, você falou um outro mais ligado a curiosidades. Qual é o DNA do Cognamentos? Primeiro ponto, sim, eu sempre tive essa ideia de fazer um material de divulgação científica. Sempre gostei muito de divulgação científica, é diferente de publicar um artigo. Isso já antes, nós já tínhamos ideia lá na tua faculdade ainda, com um grupo de pesquisa, e se a gente começasse a fazer pequenas comunicações, publiquei um artigo, legal, o artigo tá lá, geralmente quem vai ler é quem é da academia, quem é da área. E se a gente fizesse um pequeno vídeo, tava começando um pouco essa ideia mais forte no Instagram, assim, né? O YouTube já tinha um pouco mais forte, mas e se a gente fizesse, não tinha tanto nesta linha especificamente de psicologia, já tinha, tá? Mas não era tão divulgado assim. E se a gente fizesse então algo nesse sentido? A gente, poxa, conseguiu ali, publicou um artigo, legal, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um podcast falando sobre esse artigo, vamos, né, comunicar o que são, mas de maneira mais acessível, que as pessoas em geral entendam, né? Afinal de contas, o conhecimento científico serve para isso. Foram anos nessa discussão, nessa conversa, vamos fazer, até que daí, no outro ponto lá, chegou para fazer o podcast já no Instituto. Mas um dos pontos é justamente buscar fazer uma comunicação científica. Não é especificamente um podcast de comunicação científica, né, mas o que nós trazemos, as temáticas, né, sempre são pessoas da área, sempre são pessoas, grande parte, não todos, mas grande parte pesquisadores, né, em suas áreas, que contribuem assim, trazendo algumas curiosidades e tal, e trazendo sempre dados, tanto que no final, ali no Fale-me Mais Sobre Isso, grande parte dos episódios acabam sendo livros ou até artigos mais específicos da área. Tem filmes também, que eu adoro, né, mas, então, uma das ideias, um dos pontos do DNA do Cognamentos é a comunicação científica. Obviamente, a comunicação científica ligada à saúde mental, né? Então, assim, a ideia não é falar especificamente de psicologia, mas falar de saúde mental, falar de bem-estar, né? Então, por isso nós fazemos análise de filme, por isso nós falamos de outros temas, né? Não especificamente da psicologia, né? Mas saúde e bem-estar, que aí sim vai estar diretamente ligado à psicologia, né? Mas, e aí vem o segundo ponto, que é o senso de humor, literalmente, o humor. Eu já recebi várias vezes pessoas ali, tanto no meu perfil pessoal quanto no do Cognamentos, mas mais no meu perfil pessoal até nesse ponto, falando, mas você faz muita piadinha, como é que seus pacientes veem isso, e não sei o que, enfim, né, dando aquela cutucada de tipo, você tem que ser mais sério, né, olha as camisetas, né, quem tá vendo minha camiseta aqui, ó, né, a ciência não está aí nem pra sua opinião, aliás, essa é uma ideia que quem sabe que a gente vai ter algumas camisetas do Cognamentos, não sei, né? Mas a gente vai estar aqui na pauta, a gente vai falar disso ainda. Mas por quê? Por que eu... teve um ano, na pandemia mesmo, né? Todo dia eu postava alguma coisinha e um dos dias da semana era uma piadinha. Literalmente uma piadinha. Por exemplo, o que o Aquaman faz para salvar o mundo? Nada. E eram essas piadinhas com trocadilhos, que eu gosto bastante de fazer e tal. Um dia, sexta-feira, eu postava uma música. Depois comecei até a fazer uma relação entre fazer uma pequena reflexão, um trecho de uma música. Por quê? Porque senso de humor é saúde mental, né? Porque bom humor é saúde mental, porque cultura é saúde mental, né? Saiu agora várias publicações mostrando visitar museus, né? Visitar parques, isso faz bem à saúde mental. Mas que seus pacientes? Eu sou assim nos meus atendimentos, meus pacientes sabem, né? Obviamente há um respeito gigantesco ali, né? Mas não precisa ser triste o atendimento. Precisa ser sério, precisa ser respeitoso, precisa ser técnico, claro, né? Mas quanto mais acessível for, né, mais a conexão. Então, o bom humor, gente, vem daí. O bom humor é saúde mental, é sinônimo de saúde mental. Então, quanto mais bem-humorado, né? Poxa, olha que coisa, você vai ver um conteúdo na internet e você sai dando risada. Olha que maravilha que é isso. Eu agora, final de semana, até publiquei ali no Instagram, me desafiei a fazer uma coisa totalmente fora do padrão, né? Que foi fazer um curso de improviso, um workshop de improvisação lá com o Evandro Rodrigues, né? Que, enfim, eu cheguei a publicar um videozinho, se você tá vendo por aí, pode ir lá no meu Instagram, no pessoal, no FP Souto, vocês vão encontrar. Fazia ideia de que eu poderia fazer aquilo, mas foi muito divertido, né? Foi divertido, desafiar, foi olhar para uma pessoa que eu não sei e ter que fazer palavras, ter que fazer associações, tem que fazer cenas com uma pessoa, com uma não, várias pessoas. Foi demais. Bom humor, saí de lá bem, né?
E é justamente isso, né? Embora eu estava estudando de forma técnica, né? Foi até legal, assim, né? Ver algumas técnicas ligadas à improvisação, o que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Mas bom humor, né? Eu me lembro eu gosto muito de stand-up também, né? De um stand-up do Cambota que ele fala, né? Sejam bem-humorados. Tem um senso de humor num show de humor ele pedindo isso, mas é esse ponto, né? A ideia, e por isso que aos poucos eu vou fazendo uma coisinha diferente, né? Vocês viram aí que, eu vou falar aqui da edição, mas no último episódio o João, né, que faz a edição, já colocou um momento do jabá ali, né? Colocou, a ideia é um pouco essa, fazer algo um pouco divertido. Pra que precisa ser formal? Pra que precisa ser chato? Né? Então esse é um segundo ponto do DNA. E o terceiro é justamente, né, ser acessível. Ser acessível. Não adianta chamar uma pessoa que vai falar um negócio que depois ninguém vai entender, ou falar de uma forma tão, né, robuscada, e que, enfim, a ideia é ser acessível, é que as pessoas entendam, que usem aquilo na vida delas. Grande parte dos ouvintes aqui são psicólogos, mas tem muita gente que não é. Eu, inclusive, encaminho muito para pacientes, para pessoas que não são psicólogos, né? Porque são conteúdos que as pessoas podem se beneficiar deles. A ideia é que seja acessível, seja um conteúdo acessível. E sempre nesses 3 pontos, falando sobre saúde mental, sobre saúde, sobre bem-estar. O que nós podemos fazer para que aí nosso dia seja um pouco melhor, ou seja, cada dia melhor. Então, esses são os 3 pontos principais do DNA do Cognamentos. E falando em Cognamentos, se quiser escrever, mandar, você nunca fez esse tema, você não falou desse tema aqui, você não tem um episódio sobre esse tema, escreve pra gente. Pode ser ou no direct, lá no @cognamentos no Instagram, pode ser no contato @cognamentos.com.br, tá? Ou se quiser sinal de fumaça, se quiser, enfim, como você quiser, pode dar sugestão. Pô, é demais quando o que tem fomentado, é uma das perguntas, inclusive, que a gente recebeu, o que tem fomentado são as perguntas, as sugestões. Eu tenho uma lista ainda, eu não esqueci de nenhum. Eu sei que quando a gente começou tinha uma lista, né? Eu lembro que a Cintia, quando a gente foi gravar o episódio de 1 ano, ela falou, poxa, você podia fazer uma série sobre terceira onda. A gente começou, depois de 1 ano a gente começou, né? Então essa é a ideia. Tá lá, porque obviamente, né? É eu achar convidado, achar agenda que bata com o convidado. Então quiser escrever pra gente, dá sugestão, enfim, fique muito à vontade, sua opinião é sempre muito bem-vinda. E eu vou aproveitar agora e ir para as nossas perguntinhas. Pois é, coloquei lá sempre. Se você acompanha a gente no Instagram, eu sempre, o episódio seguinte que eu vou fazer, eu sempre abro lá uma caixa de perguntas para que as pessoas possam dar sugestão, perguntar, tem uma dúvida nisso. Sempre tem um link anônimo também, tá, gente? Então eu sei que às vezes, né, no Instagram as pessoas não querem se identificar, ou a pergunta é muito longa, né? Porque o Instagram também dá para escrever pouco, então temos ali uma caixinha de perguntas anônimas. Fique bem à vontade se você quiser escrever pra gente. Então, vou começar com a primeira aqui que o Pedro mandou pra gente. Que o Pedro vai ler aqui, ó, o que te levou a fazer um podcast? Pedrão, obrigado aí. Eu falei um pouco no começo, mas o que me levou foi justamente essa questão, né? Eu sempre gostei muito de criar, fazer coisas assim. Não me acho a pessoa mais criativa desse mundo, mas acho que eu me viro bem, né? Então eu gostava de criar, falei, poxa, é legal quando a gente consegue fazer algo numa estética um pouco diferente, numa comunicação um pouco diferente. Como eu falei, nós fazíamos ali audiodramas sobre guerra, né? Rambo, né? Obviamente com um teor bastante infantil ainda, mas fazíamos piadas, enfim, e a gente ficava gravando lá na fita cassete, fazia efeito sonoro, então o cara andando em cima do mato pegava um plástico, né? Enfim, a gente buscava tentar, a gente ficava gravava de um jeito, não ficou bom, volta na fita cassete, grava de novo, enfim. O que me levou foi justamente querer, primeiro, pegar esse Fernando lá de 13, 14 anos e falar, poxa, continua fazendo isso, né? E uma das ideias foi essa. Então, o que me levou, embora eu já tenha falado um pouquinho no começo, é esse ponto, né? De poder comunicar de forma acessível conteúdos gratuitos, né? E que pudessem fazer alguma diferença na vida das pessoas, na minha, inclusive, que eu realmente gosto de fazer isso. Acho barato, enfim, acho muito gostoso estar fazendo isso. Então, esse é um motivo. Segunda pergunta do Jackson aqui, ó. Eu falei um pouquinho, mas agora eu vou entrar um pouco mais. Como você determina os temas e pautas? Os primeiros temas eu pensei naquilo que eu queria fazer. Né? Eu queria falar sobre TCC, eu queria falar sobre testes psicológicos, que são minhas áreas de pesquisa e de atuação, né? Eu queria falar sobre questões de ansiedade, sobre questões de depressão. Então são temas que eu já queria fazer por achar que são temas pertinentes. E aí, obviamente,
Falei, bom, é legal a gente ouvir as pessoas. Eu nem sou muito de pegar assim, que a gente chama de pauta quente, vamos perguntar. Até fiz do Bebê Reborn agora um tempinho atrás. Fizemos da análise de adolescência, né, da série. Então, assim, eu vou buscando, eu vejo alguns temas. Fazer esses temas quentes é mais difícil, porque eu tenho que pegar enquanto ele está acontecendo, achar um convidado e nem sempre a agenda funciona. Eu não fico tão preso a isso, né? Mas eu vou fazendo, assim, eu abri lá uma caixinha há um tempo atrás, as pessoas deram um monte de sugestão, eu tenho mais umas 4 ou 5 ainda para fazer, né? Mas fora isso as pessoas vão mandando, daria para fazer sobre isso, chegou um agora, 2 semanas atrás lá no direct, olha, pô, acho que esse tema é legal. Então, assim, o tema... ele basicamente vão surgindo. Obviamente a gente vai ter que atualizar alguns temas, tem lá um episódio sobre ansiedade. Futuramente eu vou fazer um outro episódio que vai ser complemento àquele, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Que é necessário ter essa atualização, então, mas a gente vai buscando, né? Então, se você quiser, inclusive, sugerir qualquer tema, fique à vontade. Na verdade, você já sugeriu, né? O seu ainda não fiz. Não, o seu eu já fiz, já tá feito, tá gravado, tá? Mas... pode sugerir mais temas, com certeza, vamos fazer. E se você está ouvindo, você está vendo aqui esse episódio, pode sugerir, fique à vontade, né? A gente vai achar alguém, né? Porque daí tem outro ponto que daí é o lance da pauta. Achar convidados, pessoal, o primeiro ponto é esse, né? É muito legal perceber que, poxa, nesse meio de campo, assim, nesse projeto, não só no Cognamentos, mas na área acadêmica, eu conheci muita gente bacana. Isso é muito bom, né? Porque isso possibilitou eu ter convidados, né, de diferentes áreas, tal, diferentes focos ali dentro de saúde mental, para gravar com a gente, né? Então, isso foi muito bacana. Então, primeiro eu tenho que achar alguém, às vezes tem um tema que mais de uma pessoa já falou, procrastinação. Eu não conheço ninguém especificamente que trabalhe, né? A gente já tem disso na clínica e tal, mas eu queria chamar alguém que... eu procurei algumas pesquisas, não tem tanto, né, no Brasil, assim, sobre procrastinação. Achei alguns, escrevi, alguns autores me falaram, não é meu foco principal, enfim, eu ainda não consegui. Teve até uma pessoa que, legal, vamos conversar, mas já mandei 2, 3 mensagens e não me retornou, e é claro, eu respeito. Tem esse ponto, nem sempre eu consigo fazer do tema, porque eu tô procurando alguma pessoa para gravar, ou algumas pessoas, né, alguns episódios, a grande parte são 2 convidados, às vezes faço com um só, né, e é esse o ponto. É como eu queria terminar a pauta. A pauta é sempre em conjunto ali com quem vai fazer. Eu geralmente tenho um ponto central, a gente vai partir daqui, aí eu vejo com as pessoas, né, que embora alguns temas eu também trabalhe, assim, né, do contexto clínico, contexto de pesquisa até, e eu falo, olha, quais pontos a gente tem que passar? E geralmente, né, os convidados ou convidados colocam ali um ponto, eu tento contribuir de alguma forma, se a gente, vamos explorar isso aqui. Então é feito com os convidados, né, acho que deixando aquilo que vocês ouvem, são conversas muito espontâneas, não é nada ensaiado, literalmente, né. Então, tem alguns episódios que a gente nem tem tópicos específicos, a gente vai literalmente conversando, grande parte tem, alguns pelo menos uns 4 ou 5 tópicos, a não ser que seja psicologia de ponto de ônibus, que a gente vai gravar um outro agora, eu e o Dani, que eu gosto muito de fazer psicologia de ponto de ônibus, só tem um gravado no Cognamentos, a gente vai fazer outros que assim, aí a gente pega perguntas e vamos conversando, psicologia de ponto de ônibus, vamos bater um papo, né? Mas é assim que a gente faz a pauta, né? A pauta é justamente fechada junto com o convidado. Bom, essa pergunta o Rodrigo mandou, Rodrigo, que já gravou o nosso último episódio, que antes desse, pra quem, se você não ouviu, ouça lá, muito bacana, legal demais, tá? E ele falou aqui, alguém que você queria muito e ainda não aceitou participar? Sim. Quem? Melhor não me comprometer assim. Olha, algumas pessoas, como eu falei até, eu convidei algumas pessoas declaradamente falaram, não sei o que, não gosto de falar, beleza. Eu convidei uma pessoa uma vez, uma pessoa que na época era uma pessoa em ascendência, e ele chegou a me responder, eu já falei ele, né, mas tudo bem. Mas chegou a me responder e falou, não, vamos lá, onde é o seu estúdio? Eu falei, uma gravação na verdade é um podcast remoto, tal. É assim, aí, mas eu tô sem equipamento pra gravação, lá. Aí eu respeitei também, enfim, obviamente tem que respeitar a vontade da pessoa, né? Mas ele falou, olha, era só botar o microfone aí, tem gente que grava com o fone do microfone, né, do fone do celular, mas tudo bem, não tem problema. Então assim, infelizmente não quis gravar. Já tiveram, esse nem era da psicologia, tá? E hoje ele é mais famoso, assim. Já tiveram 2 ou 3 pessoas, pesquisadores mesmo da área, que aí trocam uma ideia, legal, lá, e aí para de responder, e, ok, né? Enfim, eu não ganho nada com isso, eu não tenho nenhum retorno financeiro, né? Eu invisto, né, um pouco nisso,
Eu sei que as pessoas, às vezes já tiveram pessoas que perguntaram, mas quanto que é o cachê e tal? Eu falo, não tenho, né? Mas, ok, e respeito, trampo, de verdade, respeito mesmo. Tiveram pessoas, eu não vou falar nenhum nome, porque eu acho que daí seria demais, né? Acho que mais pra eles do que pra mim. Mas, como eu disse, respeito, né? Da mesma forma que algumas pessoas me convidaram para algumas outras iniciativas e eu não consegui por N fatores. E às vezes é realmente isso, né? A pessoa não consegue, tem dificuldade de falar, tem dificuldade de, não, comunicar assim. Eu dou aula, mas, falar assim, gravar, não consigo. E tá tudo bem, né? Pessoas tem muita gente para gravar. E que bom que você gravou. Gostei que você gravou com a gente, foi um episódio bom demais. E vamos pra próxima. Bom, essa pergunta pro Sara, brigadão. A Sara manda, de vez em quando ela manda pergunta aqui pra gente, ó. Essa pergunta, na verdade, me deixou reflexivo, né? Existe um objetivo muito claro de onde você quer chegar com o Cognamentos? Sim e não. É difícil responder essa pergunta, porque assim, eu quero realmente, é um projeto muito caro pra mim, um projeto muito querido, né? Eu gosto muito de fazer, né, o podcast, de publicar, de contribuir, trocar ideia. Gente, é tão legal isso, né? O Dani fala muito isso, né, gente? Quem já ouviu uns episódios aqui, né? É legal estar com gente do bem. E é legal trocar ideia, né? Aliás, quando a gente fazia nossas lives lá no carro, né? Que a gente tava indo pra Americana. Essa foi a ideia, a gente já ia batendo papo. Olha isso, eu falei, por que a gente não bate um papo com mais gente? Ligamos lá, começamos a fazer live, tempos, né, de pós-pandemia, né? Meio da pandemia, quando a gente já estava liberado, né? A gente estava fazendo as coisas, as primeiras são de máscara, inclusive. Mas é esse o ponto, é legal estar com gente, assim. Então, o primeiro ponto, eu acho que eu já cheguei onde eu queria, assim, né? É legal poder me conectar com pessoas tão bacanas, pessoas que eu não conhecia, alguns que gravaram, foi a primeira vez, assim, e aí, tal pessoa te indicou, ou eu achei na internet, convidei, a pessoa topou. E o que foi muito legal, sabe, assim, de tanto conhecer gente, né, pessoas novas, quanto ver, poxa, quanta gente eu conheci ao longo, né, dessa trajetória acadêmica e que, poxa, que bacana que é, junto com essas pessoas, poder agora produzir algo, né, poder fazer algo diferente dos artigos, dos livros, que, óbvio, são ótimos também, né, mas como foi bacana poder ter esse conteúdo, né, então o primeiro ponto é esse. Agora, seria legal fazer algo... sim, seria. Como eu falei, esse é o lugar que eu gosto de estar, né, comunicando, e não é um lugar de destaque. Eu sou tímido, gente, eu fui fazer um curso de improvisação, só eu sei o quanto eu sofri com isso, o quanto foi difícil, né, olha lá no videozinho eu fazendo um movimento e enfim, conversando. Eu sou tímido, claro, eu tenho habilidade social, mas eu sou tímido, né, então quando eu falo lugar, assim, eu acho legal a acessibilidade dos conteúdos, né, um conteúdo traduzido, aquele psicologuês e tal, e isso eu gosto, então eu gostaria que crescesse mais, sim, né? Um dos motivos de estar buscando ali participar do Prêmio MPB, né? A gente participou ano passado, ficamos entre os 5, que foi os 5 primeiros, é nosso primeiro ano, né? Então foi muito bacana, foi muito legal. E se crescer, vier um patrocínio, de certa forma, eu vou usar essa expressão, profissionalizar, ótimo. Dentro do que eu puder fazer. Por que hoje, por exemplo, eu não faço episódios semanais? Eu até acho que os semanais, ainda por quantidade de plays que a gente tem, acho que é legal deixar um episódio e, né, a galera ir curtindo aos poucos, tá? Mas porque eu não tenho perna pra fazer. No Ncast, lá a gente chegou a fazer numa época episódios semanais, mas obviamente foi um período que até tinha um patrocínio, né, específico para uma série, então a gente intercalou entre o que tinha e o que não tinha patrocínio. Mas eu mantive depois, mas obviamente, né, a demanda de trabalho é muito maior e com demandas acadêmicas, com outros trabalhos, clínica, avaliação neuropsicológica, nem sempre vai sobrar tempo. Mas eu quero chegar lá, se não chegar eu vou estar frustrado ou triste? Não vou estar. Eu realmente gosto, acho que desse ano, 2025 pra cá, na verdade eu pensaria nos últimos 6 meses, 2025 pra cá, exatamente. Eu acho que já tá sendo legal porque eu percebo que é um público, eu vou chamar de pequeno com orgulho no coração, pequeno, né? Mas é uma galera que sempre tá comentando, sempre tá interagindo, então você percebe que a gente tá criando, não um ecossistema a gente tá criando ali uma pequena comunidade, tanto que eu fiz o grupo no Telegram pra gente trocar ideia, é um grupo pequeno, tem poucas pessoas lá, eu ainda nem consigo mandar tanto material como eu gostaria, até fiz uma proposta, vamos pensar num curso e tal, eu ainda não consegui, mas a ideia veio disso, tanta gente legal, né, e esse grupo, então pra mim já tá ótimo, né, dessa forma, mas... E se entrar e virar semanal, tiver um patrocínio maior, te possibilitar... você quer fazer...
Quero. Quero fazer. Mas, como eu disse, assim, não é algo que se não acontecer vai ser chato, eu vou ficar triste e frustrado. Não. É algo que é uma consequência boa. Mas, então, talvez respondendo essa pergunta, que, como eu falei, me deixou reflexivo, eu gostaria. Esse projeto vai continuar. Se um dia eu precisar dar uma pausa, até hoje, quinzenalmente, estamos lá todos os episódios. Se precisar dar uma pausa, pensar, não paramos nem para férias, tal, nada, vou fazer, né? Mas realmente é um projeto que eu quero que continue por um bom tempo. Obviamente vai ter que se adaptar de alguma forma, né? Os podcasts já vem mudando, tal, então pode ser que faça de uma outra forma, um outro formato, mas não é uma necessidade que ele seja algo, nossa, mas se chegar, tiver um público, né, ganhar uma mídia maior, tal, então sim, isso seria muito bacana. E continuaria fazendo com a mesma energia que eu faço hoje. Para gravar esse episódio, tô fazendo no meu escritório aqui, né, mas arrumar a luz, pô, que legal, eu fiquei a manhã toda fazendo isso. Arrumando e testando luz e vendo tutorial, né? Não faço isso, né? E foi bem bacana, então eu ia continuar com o mesmo entusiasmo e quem sabe. Como eu falei, né? Ano passado, no primeiro prêmio MPB, nós ficamos em quinto. Os 5 primeiros, né, iam pra final ali, pra premiação, né? Então tiveram a premiação dos 3, nós ficamos em quinto. O que pra mim foi ótimo, né? Na categoria de saúde mental, né? Pra mim foi ótimo, já mostrando que, ainda mais que eram votos que todo mundo podia votar uma vez por dia. Então, quer dizer que teve uma galera que foi votar vários dias. Né? Isso é muito legal. Não legal porque é meu. Não, legal porque, pô, tá funcionando, tá sendo útil. E assim, eu falo numa boa isso, né? Isso é legal demais, né? Perceber que algo tá fazendo sentido pra alguém. Vamos falar um pouquinho de bastidores, então, porque eu acho legal também, às vezes, né? Como é que eu gravo e tal. Eu tenho um H6, que é um equipamento da Zoom. Eu comprei já na época do Unicast. Então eu tô falando que ele tá aqui do lado gravando. Ele grava só o áudio, né? Como o nosso projeto é só em áudio. Então eu gravo por ele. Tecnicamente eu não precisaria, né, mas quando a gente começou seria presencial, mesmo só em áudio, mas aí entrou a pandemia logo em seguida, o que foi bom, né, porque se fosse presencial eu não ia conseguir tantos convidados diferentes, né, ia ficar bem, e a ideia era ser algo local mesmo na época, né. Enfim, então eu gravo aqui, como eu gravo no, né, online, a gente usa lá o Meet, né, uma videochamada, geralmente o Meet, e eu gravo por ali, então eu acabo gravando minha voz separado, né? A voz dos convidados fica numa outra via. E quem faz a edição disso é o Joãozinho. Pois é, Joãozinho desde o primeiro episódio está fazendo a edição com a gente. O projeto anterior era o Renatinho. O Renatinho é o baterista que era da minha banda, né? Que eu tinha uma banda Limão Brasil, olha só. Hoje ele é músico profissional, né? Formado, inclusive. E ele fazia edição, tá? Eu chamei ele para fazer edição do outro episódio, até na época da pandemia, né? E aí quando parou, tá? E voltou. Quando eu fui começar esse projeto, ele já tava um pouco complicado, trabalhando pra caramba, né? Ele toca com muita gente. E aí ele sugeriu, né? O João, já conhece o João de um tempo, aliás, quando a gente gravou o CD da banda Limão Brasil que eu falei, ele faz uma voz lá, né, um back vocal, quando ele era criança ainda. Qualquer momento a gente mostra essas músicas também. Tinha um CD com 10 músicas autorais gravadas. Mas o Joãozinho que faz a gravação, então assim, né? A princípio é uma edição simples, né? Assim, ver os tempos e tal, mas ele postou até um tempinho atrás aí um story, né? No própria gravação falou, João, tira isso aqui. Olha, essa parte aqui pode tirar. Até pra questão ficar mais dinâmica, né? Às vezes o próprio convidado fala, não, tô nervoso, ou não, isso aqui é melhor não colocar, não. A gente tira, né? Esses bastidores que vocês nunca vão ficar sabendo. Será que não? Mas, brincadeiras à parte, né? Então o João, desde o começo, né, fazendo a edição, e hoje tem episódio que eu vou ser bem sincero, assim, eu nem precisaria ouvir. Eu ouço mais porque às vezes dá um problema na mixagem, alguma coisa assim, né? Às vezes o áudio ficou, aqui ficou um pouco baixo, porque a edição eu nunca preciso, olha, o João ele tá ouvindo, ele tá editando, o Joãozinho está editando aqui, está ouvindo. Dificilmente eu preciso, essa parte que ficou faltando, essa parte, geralmente é isso, né? A edição, faltou aquilo ali, aqui tá muito baixo, dá um ganho um pouquinho aqui, né? Então não tem muito o que arrumar, ele faz a edição de uma forma muito competente, né? Ele que também é músico, tá? Fez a audição dele, inclusive, esse final de semana com os alunos. Ele que também aí toca bateria, enfim, guitarra, baixo, enfim. Se quiser aula de música, quiser alguém para editar, ele vai estar marcado aqui também nessa publicação. Eu agradeço muito, né? Ele sempre, e assim, muito camarada, né? Esse episódio mesmo, eu tô gravando 2 dias antes do lançamento, que é em vídeo, ele vai editar. Ele falou, pode deixar que eu faço, Fernando, tal. E sempre assim, muito prestativo, né? Uma pessoa muito bacana. Então, Joãozinho, tamo junto, valeu demais. Aí eu sou um pedaço dos bastidores aqui. Obrigado, amigo. Um outro importante que começou mais pro meio é da Le Plus, né? Eu sempre falo que vocês vão ver que a gente colocou agora o jabá da Le Plus Studio, né? Que é do Abdu, né? Que realmente eu conheci o Abdu há muitos anos atrás, sei lá, deve estar fazendo uns
mais de 12, 13 anos. Quando ele veio pro Brasil, não é brasileiro, né? Ele trabalhava na época com gravação, enfim, né? Com vídeos e tal. Então eu ia gravar uns cursos lá em Curitiba, Londrina. E aí ele que era o responsável ali, depois começou a trabalhar um pouco em efeito especial. Ele saiu dessa empresa, da Sapiens, que inclusive o pessoal, gente boa demais, Ana e Rodolfo ali, super parceiros. E ele acabou saindo lá para montar o negócio dele, que é a Leplus Studio, pensando justamente em divulgar, em mídia social, né? Em fazer publicidade em mídias sociais. Então eu sempre falo que ele é um apoio, porque realmente a gente está se apoiando, né? Eu apoio o projeto dele, apoio esse projeto, mas ele dá muita dica. Agora, recentemente, nós começamos... Falei, vamos esperar ganhar um corpo. A gente começou, né, impulsionar alguns materiais aqui do Cognamentos. Então, inclusive, né, da pergunta da Sara, você tá querendo? Não, a gente tá fazendo alguns investimentos, vai que chega mais gente, né? Organicamente, a gente já tem, como eu falei, um público bem legal, por ser orgânico, assim. Então, mas a Leplus também, né, o Abdu ali, hoje a gente tá testando alguns conteúdos, né, algumas publicações ali. Né? Então, se você... Eu falo assim, poxa, mas é uma aceleradora de... se você quer... Sei lá, eu sou psicólogo, quero divulgar meu trabalho de forma um pouco mais assertiva, quero ter ali, né, um profissional ali trabalhando com isso, que vai dar as dicas em como fazer, que tipo de conteúdo fazer. Pô, troca uma ideia lá com o Abdu, que ele vai dar uma forcinha para vocês, né, e vocês vão ver que vale muito a pena. Não tem como, né, hoje a gente tem que estar no mundo digital, é bem importante. Acho que não é necessário, obrigatório, mas não sei, posso estar aqui falando bobagem, né? Na área de psicologia ainda tem muita indicação, mas muitos pacientes que eu tenho, que eu já atendi, que eu atendo, vieram da internet, né? Então, bastante importante. Então, dei uma mudada recentemente, justamente porque agora a gente fala, né, a ideia do Fale-me Mais Sobre Isso, justamente o oferecimento da Leplus, que tem apoiado esse projeto aqui, né? Então, Bedu, valeu demais. E é óbvio que não dá para falar de bastidores sem falar da minha família, da Dani, né, do Davi e do Pietro, porque eles, inclusive, aqui falam, gente, agora tem que ficar quietinho, papai vai gravar, e, pô, eu tô aqui domingão à noite, e às vezes domingão à noite gravando com convidados, vocês veem, galera brother demais, né, gravando, às vezes, domingo à noite, segunda à noite, enfim, né, e eles sempre muito colaborativos, assim, né, sem comentários, né, quero agradecer muito que esses bastidores, esse bastidor, além dela ter dado, né, Dani ter dado o nome pro Cognamentos, né, sempre dá muito apoio, sempre vai lá e fala, dá sugestão, né, aqui mesmo, que eu tava montando o setup das luzes aqui, eu falei, tá bom, assim, não tá, tal, então não tem como, né, assim, é muito importante saber que, assim, eles valorizam isso, né? Meus filhos mesmo, eles gravaram um episódio sobre saúde mental pra criança, acharam o máximo, né, eles falam, o papai vai gravar, e não sei o que lá, eles acham o máximo, já querem participar de novo, a gente vai fazer em um outro momento aí com eles de novo, então obviamente, fechando aqui a parte dos bastidores, né, muito obrigado aí que, né, a família que acaba sustentando, que acaba dando essa possibilidade de a gente continuar fazendo isso, né, porque sabe que é importante pra mim, então com certeza é importante pra eles também, muito obrigado. E aí um ponto que eu pensei também, o que será que eu aprendi fazendo Cognamentos, né, o que será que foi algo legal que eu desenvolvi fazendo Cognamentos? Acho que o primeiro ponto, obviamente, algumas questões técnicas me ajudaram. O primeiro ano lá no Manicast eu editei, então lá eu toco, né? Então, assim, né, tinha algum conhecimento, já tinha feito algumas edições ali pra questão da banda, tá? Edições não profissionais, tá? Mas são simples, de videozinhos e tal. As edições fera, quem fazia era o Renatinho. Mas um dos pontos foi aprender, assim, lidar um pouco, talvez, com essa linguagem, né, com uma linguagem um pouco diferente, sair daquela questão da academia, que tem um formato e uma linguagem muito diferente. Isso foi muito desafiador, né? Embora eu antes vim da música, assim, né, de tocar de forma amadora, embora já tenha tocado, eu paguei minha faculdade tocando, né? Então, assim, isso me ajudou bastante a entender alguma certa linguagem diferente e tal. Isso por si só já é legal, né? Você perceber que parece que eu sou um cara super desinibido, falando pra câmera. Claro, tô aqui falando, não sei como é que vai ver, quem vai ver depois, mas é muito treino, né? Para aprender uma linguagem diferente. Por isso que eu até resolvi fazer em vídeo esse episódio, porque é uma linguagem diferente. Seria um episódio diferente. Então, eu decidi fazer dessa forma. E esse é um ponto, né, justamente de adaptação, de uma área acadêmica, que a palavra tem que ser assim, tem que escrever para você poder fazer uma linguagem que um pouco mais coloquial. Eu que gosto muito, como eu falei, de humor, de piada, né. Eu lembro que o meu TCC era uma relação entre inteligência e habilidade musical. O nome, geralmente, é correlações entre, né, eu já coloquei, será...
era algo mais ou menos assim, será a habilidade musical uma manifestação da inteligência? Tentei fazer, já era algo mais desse sentido, né? Esse é um dos pontos, assim, de aprender uma linguagem nova e se aventurar nela. E é um ponto importante. O segundo ponto, na verdade, eu até falei um pouquinho, mas que foi muito legal de fazer isso foi ver o quanta gente legal eu trombei durante, né, a minha vida acadêmica, durante minha profissão, durante as aulas. Então, isso é muito legal, né? Você poder trocar ideia, eu já falei um pouquinho disso, mas é muito bacana, assim, perceber que às vezes você escreve lá, pô, você gostaria de gravar um episódio? Nossa, que legal, quero sim. E, pô, a gente fica conversando, alguns episódios, eu sei que tem episódios que são mais longos, por causa disso, porque é bacana você falar do que gosta com quem é legal, né? Então, esse é um ponto bacana. E o terceiro que eu aprendi, que foi o que eu falei agora ali pro professor, eu falei, quer saber de uma coisa? Vai e faz. Porque eu ficava, eu vou fazer, não vou. Até para fazer o Cognamentos, tinha sido, né, acabou aquele projeto que eu gostava tanto e não sei o que lá, outro podcast. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vai e faz. Eu falo isso para muito paciente, inclusive, né? Vai e faz. E a gente fica, talvez você esteja aí, ó, eu vou gravar um episódio sobre procrastinação, né? Tô procrastinando aqui, não acho ninguém fazer, eu vou fazer eu mesmo. E esse foi um ensinamento muito legal que eu aprendi, assim, vai e faz, assim, não tá 100%, não tá, nunca vai estar. Igual o artigo científico que você manda, nunca vai estar 100%. Mas alguém pode falar alguma coisa, como já temos nossos primeiros haters de estimação, e eu nem fico falando disso, às vezes vem nos direct, eu nem respondo, né? Até então tô lidando bem com isso, mas você grava esse tema e fala, e critica e tal. Alguém vai criticar, alguém não vai gostar. Eu vou falar alguma bobagem, com certeza eu já falei em alguns dos episódios, né? E assim, a vida é assim, sobretudo por se tratar de episódios muito não roteirizados, né? Nós temos pautas, mas não temos um roteiro. Obviamente a gente em algum momento fala, como a gente fala aqui, vai e faz, né? Eu sei que vai ter, eu vou me expor, querendo ou não, a gente acaba se expondo, né? Mesmo que ainda não tenha um grande acesso, mas você acaba se expondo, dando suas ideias e alguém não vai gostar. E é esse ponto, né? Eu tô tranquilo, eu tô fazendo porque eu gosto, não tô fazendo porque eu quero falar a verdade. Não tem essa pretensão. Talvez esse seja um ponto principal de ensinamento. Vai e faz. Gente, talvez encaminhando aqui para um final, assim, o que vem por aí, né? O que pode ter daqui para frente do Cognamentos? Já tenho ideia de alguns quadros novos. Esse é um ponto que eu também não falei, gente. Eu estudo podcast, tá? Eu já fiz curso, eu tenho materiais de apoio, eu acompanho podcasts, eu entro em contato, né? O Léo lá da Radiofobia, né? Que já até pelo LinkedIn já troquei ideia com ele responde. Cara, gente boa demais, trabalha com podcast desde que existe podcast do Brasil, né? Proprietário da Radiofobia, lançou recentemente um material baseado em agentes de inteligência artificial para auxiliar em algumas propostas. Até então, tá, gente? Você usa um monte de IA para fazer. Até então eu não estou usando, não, tá? Mas já tive algumas ideias, então só para dizer assim, temos ideias de alguns quadros novos. Um deles, por exemplo, né? Eu penso em fazer um quadro ali de divulgação de profissionais. Então, eu já queria fazer isso desde o começo. Um espaço ali de olha, divulga seu trabalho, as pessoas mandam, faz um pequeno cadastro ali, enfim, e aí, esse tema é legal com essa pessoa, então no finalzinho tem ali uns minutinhos pra pessoa fazer a divulgação, um pouquinho do trabalho dela. Se você acha que isso é uma ideia legal, me dá um toque, comenta aqui pra mim, que isso já vai ser um empurrão. Pô, legal essa ideia, tal, então essa é uma ideia. Desde o começo também eu tive uma ideia de fazer apresentação de estudos como eu queria fazer lá atrás, né, que aliás, o primeiro formato, antes de começar ainda, quando eu tava na academia, na faculdade lá ainda, eu lembro que eu tinha chamado o Fabiano Costa, o Fabiano que gravou já alguns episódios, um cara fantástico, né? Além de muito competente, né? Um cara super brother, super gente boa. Eu tinha falado com ele e com o Dani, nós três, de fazer. E aí, enfim, acabou não dando certo, compromissos profissionais, enfim, né? Mas já era essa ideia. Por que eu tô falando isso? Porque a ideia original era de fazer comunicação científica, que é um outro formato. Então, talvez alguns episódios seriam só para falar sobre esse artigo, sobre essa publicação, ou sobre esse tema baseado nessas... Então, a gente não ia falar muito mais abertamente. Basicamente, pegar estado da arte, pegar alguns artigos mais recentes, publicações mais recentes, e discorrer sobre eles, assim, o que eu acho bem bacana também. Ou condensar, pegar um tema e fazer por assuntos, assim. É claro que eu não quero fazer uma cópia do Naruhodo, né? Mas essa já é uma ideia de ser um quadro, de repente, ou um formato, ou uma série. Comenta aí se você tem alguma ideia também de série que você acha que pode ser legal, dá um toque. As sugestões aqui são sempre bem-vindas, né? A gente foi incorporando alguns pontos que a galera foi falando, né? Então, se você tem
como a sugestão de um outro quadro, além desses que eu falei, que esses são os que a princípio eu tô pensando em fazer, escreve aqui no comentário, manda no direct, mas né, se escrever no comentário ajuda, obviamente, né? Então escreve no comentário aqui do Spotify que tá bom demais. Ou se quiser pode mandar um direct lá pra gente. Um outro ponto que foi em decorrência, né? A gente tá hoje com um grupo no Telegram, como eu falei pra vocês. Quem já ouve aqui sabe. Se você quiser entrar nesse grupo Telegram, vai lá no nosso Instagram, vai ter lá um link pra você, né? Um QR Code, você consegue acessar o nosso grupo. Hoje esse grupo eu coloco alguns artigos a mais, que eu falo, alguns convidados falam alguns artigos que eles mandam. Então, como lá no Instagram eu até nem consigo publicar, né, colocar os links, eu acabo colocando, deixa ali como conteúdo mais exclusivo ali no grupo. A gente troca ideia, enfim. Se você quiser fazer parte, também essa é uma iniciativa que por enquanto está ali rolando, né? Então acho que eu tenho ideia de manter até para eventualmente algumas questões futuras aí a gente ter já um contato ali próximo e uma forma da gente interagir, né, com pessoas que estão mais longe, obviamente. Bom, partindo então agora sim para o final, antes de ir para o nosso final, né, eu queria então falar do Prêmio MPB desse ano. Já vou começar aqui nesse episódio a falar, nós nos cadastramos mais uma vez, já fizemos a nossa inscrição no Prêmio MPB de 2025, obviamente gostaria muito de contar com o seu voto e desse ano vai ser diferente, você vai poder votar uma vez só. Então você votou uma vez na primeira fase, na segunda fase você pode votar mais uma vez, né? Então uma vez por fase. Então é legal, porque de repente você vota, dá aquela força, manda pra galera aí. Seguinte, a primeira fase de votação então vai de 20 de agosto a 19 de setembro, tá? E nessa data, então, você vai poder votar uma vez, entra lá, depois vai ter todas as instruções aqui, já vai ter também Prêmio MPB, tá? Você vai entrar lá, saúde mental e bem-estar, baixa lá o Cognamente, você vai dar seu voto, tem que fazer um pequeno cadastro inicial, faz seu voto, se puder pedir, pede pra família, manda no grupo da família, fala, é um camarada meu, é meu professor, foi meu aluno, enfim, é meu camarada, é meu vizinho, manda lá pra galera, ajuda bastante, né? Como eu falei, preciso ganhar, eu acho que assim, divulgação é legal, né? Então isso ajuda bastante e é um reconhecimento de que o conteúdo está sendo bacana. Bom, dessa primeira fase vão passar 10 podcasts, como foi no ano passado, de cada categoria. Então a segunda categoria você vai poder votar mais uma vez. Vai de 26 de setembro a 26 de outubro. E aí você vota de novo, todo esse esquema, se puder dar aquela força de novo, né? E dessa vez só 3, ano passado eram 5, né? Que 3 vão lá para final, só um, né? Que na verdade vai poder fazer, o ano passado foi um pouco longo mesmo o discurso ali, né? Demorou bastante a premiação. Então acho que só o primeiro, na verdade, vai fazer o discurso, mas os 3 primeiros vão para final. Vou confessar, gostaria muito de estar lá de novo nesse ano, de poder estar ali de novo entre os 3. Não foi por isso que eu fiz esse episódio, obviamente, mas queria fazer o episódio, como eu falei, um pouco diferente, num formato diferente, mas se vocês puderem dar essa força ali no Prêmio MPB, vai ajudar bastante a continuar produzindo esse conteúdo sobre saúde mental e bem-estar. Então a gente continua fazendo uma corrente do bem aqui, né, divulgando e votando no Cognamentos. Então agora a gente vai para a penúltima parte aqui, que é o Fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Fale mais sobre isso, eu vou deixar 3 dicas bem diretas, que são aquelas que eu falei que são as inspirações. Primeiro, O Mundo de Bikman. Assistam, fala para os seus filhos assistirem, eu fiz os meus assistirem alguns pedaços. Claro, hoje talvez já tenha outros programas mais modernos, tá? Mas eles gostaram de alguns episódios, não todos. Aliás, os 2 pinguins que ficam conversando lá é ótimo no começo do episódio e no final do episódio. Né? O segundo é o Nerdcast. Se você gosta de conteúdo nerd, e não é só conteúdo nerd, não, tem um monte de coisa. Aliás, esse foi uma questão, no começo eles falavam só de conteúdo nerd, eu lembro que até um dos episódios o Azaghal falou isso, então a gente mudou pra a visão nerd do mundo, então eles podiam falar de qualquer coisa. Então tem lá episódios sobre história, tem episódios sobre ciência, tem, enfim, vários formatos, né? Claro que predominantemente são temas ligados à cultura geek, cultura nerd, mas se você não conhece, vale a pena ouvir e, obviamente, né, a influência maior e direta que é o Naruhodo. Inclusive eu uso episódios do Naruhodo em aula de graduação, em aula de pós-graduação. Então são esses 2 episódios e essa série do Mundo de Bikman. Essas são as 3 dicas aqui do nosso Fala Mais sobre isso, desse episódio diferente aqui. Eu falo lá sempre nos episódios, quando eu falo pra curtir, pra compartilhar, eu sei que é repetitivo, mas é muito, muito importante. Então assim, terminou de ouvir no Spotify, vai lá, curte, encaminha pra alguém, fala, galera, encaminha no seu story se você quiser, encaminha pra alguém, pra uma outra pessoa.
tá vendo ali no YouTube, então encaminha, curte, deixa seu comentário no Spotify, deixa seu comentário no YouTube. Se você escuta em outras plataformas, faz o mesmo, faz a sua avaliação. Nossa, o número de seguidores tem aumentado bastante, todo dia tem gente nova chegando no Spotify, mas o número de avaliações também, a média nacional é muito baixa, né? E que legal, a gente tá conseguindo ter aí uma expressividade dentro disso. E a gente tem as métricas internas, cada vez mais a gente vai percebendo que o conteúdo tá chegando e mais gente. Então, realmente, o que eu peço aí nessa ajuda é simples, né? Já que a gente tá aqui batendo um papo, né? Eu agradeço muito você tá aqui no final, de alguma forma tem uma conexão aí. Deixa aí seu like, curte, encaminha e comenta. Comentar também é bastante importante, né? Mas se der pra fazer as 3 coisas, então nem se fala, né? Curtir, encaminhar e comentar, aí é a cereja do bolo. E, gente, para finalizar então, gostaria de dizer assim, o que vocês acharam desse formato? Foi um formato um pouco diferente. Pode comentar aqui, pode comentar no direct. Ah, não quero me manifestar aqui e tal. Depois eu vou até colocar um link anônimo de novo. Quando tiver o link anônimo, você pode escrever de novo, mas comenta aqui o que você achou, se é um formato legal para a gente fazer outros vídeos, né, desse formato com tema em que não necessariamente eu tenho um convidado, mas eu posso falar de um tema específico aqui. O que você achou, né? Hoje ainda fazer o formato em vídeo com convidados é um pouco mais complicado, porque obviamente depende dos convidados virem, né? O custo aqui é maior, né, mas a logística vai ser maior, então... Mas se você achou que esse formato tá legal, a gente pode fazer com outros temas, tal, enfim... em outros momentos, fala aí o que você achou, é bem importante, né, você deixar seu comentário aqui, sobretudo o seu feedback, gostaria muito de ouvir seu feedback e dizer que obrigado por estar aqui até o final desse episódio aqui, diferentão, mas que espero que tenha aí alcançado seu objetivo. Vida longa e próspera. Fui. Yeah.